Você sabia que os próprios líderes religiosos judeus testemunharam milagres incríveis de Jesus e ainda assim o rejeitaram? Por quê? Será que o poder e a inveja falaram mais alto do que a fé? Prepare-se para descobrir uma história que vai desafiar tudo o que você já ouviu. Já pensou em como é possível ver o impossível e ainda assim não acreditar? Imagine só, líderes religiosos, especialistas nas escrituras, presenciando milagres impressionantes realizados por Jesus. E mesmo assim, eles o rejeitaram. Mas por quê? O que levou essas pessoas, que deveriam ser os primeiros a reconhecer o Messias, a fecharem os olhos para o extraordinário? Hoje, vamos mergulhar fundo nessa história cheia de intrigas, poder e, claro, muitos ensinamentos. Fique comigo, porque o que vamos revelar pode mudar completamente sua visão sobre fé e humanidade. Você já se perguntou como seria estar cara a cara com Jesus? Imaginar presenciar um milagre com seus próprios olhos? Agora, imagine ser um líder religioso naquela época, alguém que dedicou a vida inteira ao estudo das Escrituras, esperando pelo Messias prometido. Então, por que esses líderes rejeitaram Jesus? Vamos começar com um exemplo clássico, Lázaro. Você lembra da história? Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Em um ato extraordinário, Jesus chamou Lázaro para fora, e ele saiu, vivo. Um milagre inegável. E mesmo assim, muitos dos líderes religiosos não só duvidaram, mas planejaram matar Jesus. Mas vamos adentrar mais nessa trama. Os fariseus e saduceus, os grandes estudiosos da lei, testemunharam Jesus curar cegos, fazer paralíticos andarem e alimentar milhares com alguns pães e peixes. Eles não só viram, mas ouviram os testemunhos das multidões maravilhadas. E a questão que não quer calar: por que, então, eles não acreditaram? Será que era medo? Talvez fosse inveja. Jesus atraía multidões, falava com autoridade e realizava milagres que eles jamais poderiam imitar. Você já esteve em uma situação onde alguém pareceu ameaçar tudo pelo que você trabalhou? Imagine isso multiplicado pela importância de manter seu status e poder. Pense em Nicodemos, um fariseu que foi falar com Jesus à noite, escondido, para não ser visto pelos outros líderes. Ele sabia que havia algo especial em Jesus, mas a pressão do grupo era intensa. E quando Jesus curou o homem com a mão atrofiada no sábado, os líderes ficaram indignados, não porque o milagre fosse falso, mas porque desafiava suas regras e autoridade. Eles estavam tão presos às suas tradições que não conseguiam ver a verdade diante de seus olhos. E Caifás, o sumo sacerdote? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ao invés de celebrar o milagre, ele viu uma ameaça. Ele disse: se o deixarmos assim, todos acreditarão nele, e virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa nação. João 11:48. Ou seja, o medo de perder o controle, o status e a segurança política cegou seus corações. E aí, como você reagiria? Será que você se agarraria ao poder e à segurança ou se renderia à evidência dos milagres? É uma pergunta difícil, né? E o mais interessante é que, apesar de toda essa rejeição, Jesus nunca desistiu. Ele continuou ensinando, curando e amando, mesmo aqueles que o odiavam. E isso levanta outra questão: o que isso nos ensina sobre perseverança e compaixão? A rejeição dos líderes religiosos nos mostra o quão difícil pode ser mudar nossas crenças, especialmente quando estão ligadas ao nosso senso de identidade e poder. Então, o que podemos aprender com tudo isso? Será que às vezes, estamos cegos para as verdades que estão bem diante de nós, simplesmente porque elas desafiam o que sempre acreditamos? Fica a reflexão. Pense um pouco sobre como você lida com mudanças e novas verdades na sua vida. É desafiador, não é? Agora, vamos avançar na história de Jesus e ver como essa rejeição se desenrolou. Após a ressurreição de Lázaro, os líderes religiosos ficaram ainda mais determinados a eliminar Jesus. Eles viam suas ações como uma ameaça crescente. E, em uma das cenas mais conhecidas, Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, montado em um jumento, enquanto a multidão o saudava como rei. Os fariseus, ao verem isso, disseram entre si: vede que nada conseguis, eis que o mundo inteiro vai após ele. João 12:19. Aqui, o medo e a frustração deles atingiram o pico. Agora, imagine estar na pele desses líderes. Eles estavam diante de um dilema gigantesco. Reconhecer Jesus significava admitir que estavam errados, que suas interpretações e tradições estavam obsoletas. Isso significava perder prestígio e poder.
E quem quer isso? E ainda mais, alguns talvez realmente acreditassem que Jesus era um blasfemo, alguém que desafiava a lei de Moisés. Pense em quantas vezes nos agarramos às nossas certezas, mesmo quando elas são desafiadas por novas evidências. Você se lembra do episódio em que Jesus expulsou os vendedores do templo? Ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformais em covil de salteadores. Mateus 21:13. Para os líderes religiosos, essa foi a gota d'água. Jesus não estava apenas realizando milagres, ele estava confrontando diretamente a corrupção e o comércio que haviam se enraizado no coração do sistema religioso. E isso os incomodava profundamente. E não podemos esquecer de Judas. Ele é um dos personagens mais intrigantes dessa narrativa. Um discípulo que andou com Jesus, viu seus milagres, ouviu seus ensinamentos, mas que acabou traindo-o por 30 moedas de prata. Será que Judas esperava que Jesus se rebelasse contra os romanos e estabelecesse um reino terreno? E ao perceber que isso não aconteceria, decidiu entregá-lo? Ou será que sua traição foi motivada por decepção pessoal e ganância? Aqui temos um exemplo de como expectativas erradas podem nos levar a decisões desastrosas. E durante o julgamento de Jesus, a rejeição dos líderes religiosos chegou ao ápice. Eles preferiram libertar Barrabás, um criminoso notório, ao invés de Jesus. Pilatos, o governador romano, mesmo não encontrando culpa em Jesus, cedeu à pressão da multidão instigada pelos líderes. E no meio de tudo isso, Jesus permaneceu firme, calmo, sabendo que sua missão ia além da aprovação humana. Isso não é um grande exemplo de convicção e propósito? Você já se encontrou em uma situação onde todos ao seu redor estavam contra você, mas você sabia, no fundo do seu coração, que estava no caminho certo? É difícil, não é? Agora, imagine a força interior de Jesus, enfrentando acusações falsas, açoites e a cruz, tudo por amor à humanidade. E ainda, ele orou, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Que tipo de amor é esse? A rejeição de Jesus pelos líderes religiosos nos ensina muito sobre a natureza humana, sobre poder, medo e fé. Eles estavam tão focados em manter suas posições que não perceberam o maior presente de todos. E nós? Será que às vezes também estamos tão presos às nossas convicções e medos que perdemos a chance de ver algo extraordinário? Ainda temos muito a explorar nessa história, especialmente o impacto dessa rejeição na formação do cristianismo e como a mensagem de Jesus conseguiu se espalhar apesar de tanta oposição. Após sua crucificação, você deve se perguntar, como uma figura rejeitada pelos líderes religiosos e humilhada na cruz conseguiu transformar o mundo? O segredo está na profundidade de seu sacrifício e na maneira como seus seguidores reagiram a ele. Vamos começar com o impacto imediato da ressurreição de Jesus. 3 dias após sua morte, algo absolutamente extraordinário aconteceu. Jesus ressuscitou. A história da pedra removida e do túmulo vazio não é apenas um detalhe, é o núcleo do cristianismo. As mulheres que encontraram o túmulo vazio foram as primeiras testemunhas, em uma sociedade onde o testemunho feminino não tinha muito peso. Isso é notável. Elas receberam a missão de anunciar a ressurreição, e sua coragem em levar essa mensagem adiante é inspiradora. Pense em como deve ter sido para elas correr até os discípulos e anunciar, ele ressuscitou. Imagine a cena, os discípulos, que haviam se escondido por medo de serem presos, se encontraram com o Cristo ressuscitado. Pedro, o mesmo que havia negado Jesus 3 vezes, se vê de novo com seu mestre, recebendo uma segunda chance. Jesus o pergunta 3 vezes, Pedro, você me ama? João 21:15-17. Cada pergunta é uma oportunidade para Pedro reafirmar seu compromisso. E com isso, ele é restaurado e comissionado para apacentar as minhas ovelhas. Não é uma bela metáfora para a redenção e a restauração que todos nós podemos encontrar? Os discípulos, agora cheios de coragem e fé renovada, começaram a espalhar a mensagem de Jesus. Eles enfrentaram perseguições, prisões e até a morte, mas a mensagem continuou a se espalhar. Um exemplo notável é Paulo, antes um feroz perseguidor dos cristãos, que teve uma conversão dramática na estrada para Damasco. Ele se tornou um dos maiores apóstolos e defensores da fé, escrevendo grande parte do Novo Testamento. Sua transformação é uma poderosa ilustração de como a mensagem de Jesus pode mudar até mesmo os corações mais endurecidos. E o que dizer da igreja primitiva? Apesar de começar como um pequeno grupo de seguidores, a igreja cresceu exponencialmente.
A rejeição de Jesus pelos líderes religiosos foi um obstáculo, mas também um catalisador para a propagação do cristianismo. Sem a rejeição, talvez a mensagem de Jesus não tivesse alcançado tantas pessoas fora de Jerusalém. É fascinante como, às vezes, os maiores obstáculos podem se transformar em oportunidades. Pense em como essa rejeição inicial moldou a prática da fé cristã. Desde o início, o cristianismo não se baseou em aceitação ou prestígio social, mas em uma mensagem de amor, sacrifício e redenção. A ressurreição de Jesus simboliza a vitória sobre a morte e o pecado, e a propagação do cristianismo é um testemunho da verdade e da resiliência da mensagem de Jesus. Então, a rejeição pelos líderes religiosos não foi o fim da história, foi apenas o começo de algo grandioso. A rejeição, na verdade, foi um impulso poderoso para a disseminação da mensagem de Jesus, um testemunho de que a verdade e a luz sempre encontrarão um caminho, mesmo através da adversidade. Agora, o que isso nos diz sobre como devemos lidar com desafios e rejeições em nossas próprias vidas? Vamos explorar mais sobre como a rejeição e o sacrifício de Jesus moldaram a fé cristã e como suas lições podem ser aplicadas à nossa vida cotidiana. Porque, no fundo, a história de Jesus não é apenas um relato do passado, é um guia para enfrentar os desafios do presente e do futuro. Mesmo diante dos maiores desafios e rejeições, a verdade e a luz têm o poder de prevalecer. A história de Jesus é uma poderosa demonstração de como o amor, o sacrifício e a resiliência podem transformar o mundo, independentemente das adversidades. Mas agora, eu quero saber de você. Como essa história impactou sua visão sobre fé e resiliência? Já enfrentou uma rejeição ou desafio que parecia intransponível? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo, adoraria ouvir suas reflexões. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando mais histórias e ensinamentos que podem transformar sua vida, não esqueça de deixar o seu like. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas próximas discussões e insights profundos. E se você conhece alguém que também precisa ouvir essa mensagem ou que poderia se beneficiar desse conteúdo, compartilhe o vídeo com eles. Juntos, podemos espalhar essas verdades e fazer uma diferença real no mundo ao nosso redor. Obrigado por assistir e por fazer parte desta jornada conosco. Até o próximo vídeo, e que a luz e a verdade de Jesus continuem iluminando o seu caminho.